O Charlie Kirk morreu, foi assassinado lá nos Estados Unidos. Pra quem não sabe quem é Charlie Kirk, ele é um comentarista norte-americano, estadunidense, né? Que faz parte da extrema-direita lá dos Estados Unidos. A violência política nos Estados Unidos está extremamente alta. Aliás, sempre foi muito alta, né? Eles tiveram presidentes já assassinados. Acho que 2 presidentes foram assassinados, tiveram tentativas de assassinato. O Trump, 2 tentativas de assassinato durante as últimas eleições. Então é um país extremamente violento. É um país que tem armas liberadas, então todo mundo pode ter qualquer tipo de arma. Você pode comprar uma bazuca se você quiser e ter na sua casa. Você pode comprar metralhadoras extremamente eficazes para matar gente, né? E você pode ter na sua casa, como liberdade. Essa é a liberdade para eles, não sei. E aí eu fui procurar um pouco, porque eu fico curioso o que tá acontecendo e tal, porque geralmente o que acontece nos Estados Unidos reflete muito aqui no Brasil. A forma que os grupos se comunicam é muito parecida, né? Eu sempre disse que o brasileiro adora importar coisas dos Estados Unidos e a gente importa muito bem essa galera, até mesmo essa violência entre os 2 grupos, né? A gente importa bastante. E aí, eu fui ver e não tem ninguém no Brasil falando do Charlie Kirk como, sei lá, a galera da esquerda não tá falando nada do Charlie Kirk, não sei porquê, mas eu fui ver alguns vídeos da galera da direita falando. E eu vi um do Coppola, ele falando que o Charlie Kirk ser chamado de extrema-direita é uma desonestidade da mídia. E aí ele carcou que a mídia é comprada, que a mídia é woke, que a mídia não sei o quê. E eu queria aqui, né, não vou mostrar vídeo do cara sendo morto, ele tomou um tiro no pescoço, dá pra ver, o vídeo é extremamente horrível, não procurem, mas eu vi o vídeo porque eu sou, sei lá, minha família tem muito médico, a gente é tudo carniceiro, pelo visto. Sempre vi essas coisas em, sei lá, talvez eu seja um pouco carniceiro, talvez. Mas não porque eu tenho curiosidade de saber, né, o que acontece quando as pessoas sofrem algum acidente e tal. E nesse caso ele tomou um tiro no pescoço, ele tá falando, e a pessoa pergunta pra ele, o que você sabe o que você acha dos ataques em massa com armas e não sei o quê? Quando ele pega o microfone pra responder, ele pergunta, retirando as gangues, né, da equação, desses números, você tá retirando a equação e pum, tomou um tiro aqui e imediatamente vaza sangue pra caramba, assim, claramente. Eu acho que não tinha como sobreviver de um ataque desse. Só que aí, tá, eu fui saber um pouco mais quem é o Charlie Kirk, apesar de eu não conhecer, eu conheço, sabia quem ele era, eu fui pesquisar um pouquinho, e eu quis pegar aqui algumas falas, né, que fazem dele sim Coppola, da extrema-direita, tá? Uma das falas que eu acho que é muito... como eu posso dizer, é um pouco irônica nesse momento, é que ele disse o seguinte, tá? Eu já traduzi aqui. Acho que vale a pena arcar com o custo de, infelizmente, algumas mortes por armas todos os anos, para que possamos manter a segunda emenda e proteger nossos direitos dados por Deus. Ele é muito religioso, tal. Lá tem muito... Você vê que o Brasil importa muito essas coisas. É um líder da extrema-direita, religioso... que fala de valores familiares, contra trans, direitos de pessoas... se você é diferente da família tradicional, geralmente você vai ser criticado por essas pessoas, tá? Ele já disse também que ele afirmou, tá, que o Martin Luther King era uma pessoa terrível, ele não era uma pessoa boa. Martin Luther King, pra quem não sabe, foi que lutou pelos direitos civis de 1964 nos Estados Unidos. Até 1964, os Estados Unidos dividia negros e brancos como 2 castas diferentes, tá? Em 1964 teve os direitos civis, que todo mundo era igual perante a lei, né? O que é o correto. Ele disse que essa lei de direitos civis foi um erro enorme, que abriu caminho para uma burocracia permanente no estilo DEI, que é o Diversidade, Equidade e Inclusão, né? E ainda chegou a dizer que a lei superou a própria Constituição, ou seja, é uma pessoa que fica criticando que exista uma lei para equiparar as pessoas como iguais numa sociedade, né? Por isso faz ele uma pessoa da extrema-direita, tá? Uma pessoa que briga muito por... Ele falava aqui, ó, precisamos banir todo o atendimento afirmativo para pessoas trans em todo o país. O Donald Trump precisa colocar isso como bandeira. Alguém que vai sempre lutar contra coisas diferentes do que você não importa. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito igual. As pessoas têm que ter
o direito de serem diferentes de você, cara. Tá tudo bem, né? Tem uma retórica islâmica aqui que eu peguei também. 24 anos atrás, essa aqui é a fala dele, tá? Um grupo muçulmano matou 2.753 pessoas no 11 de setembro em Nova York. Agora, um socialista muçulmano está a caminho de liderar a cidade de Nova York. Ele tá falando do Zohran Mamdani, que provavelmente vai ser o próximo prefeito de Nova York, né? Ou seja, uma fala extremamente islamofóbica contra essa pessoa, só pelo fato do Mamdani, né? Do Mamdani ele ser islâmico, então ele agora vai ser uma pessoa que vai causar a morte de pessoas. É isso que ele estava dizendo, né? Ele estava dizendo. Temos até falas, por exemplo, de nacionalismo cristão. Essa galera que gosta de misturar religião com política é muito complicado, né? Na minha visão, pelo menos. E aí, um dos motivos pelos quais estamos vivendo uma crise institucional, isso aqui também é a fala do Kirk, é que já não temos mais uma nação cristã, mas ainda temos um governo cristão, e isso é incompatível. Você não pode ter liberdade se não tiver uma população cristã, o que não faz sentido o menor sentido, porque é exatamente esse tipo de fala que faz as pessoas de religiões que vêm da África, como por exemplo a Umbanda, sofrerem tanto preconceito com as suas crenças. Elas não podem ter esse tipo de liberdade, porque só é livre se você tiver uma liberdade de ser religioso na parte cristã da coisa, né? Então, todas essas partes que ele faz do Charlie Kirk, que ele era, né, agora ele não é mais, porque você pode falar, Max, você acha que tá certo matar esse cara? Com certeza não. Eu não acho que a gente tem que matar ninguém, eu acho que a gente tinha que diminuir a quantidade de armas, a gente tinha que parar de querer se agredir na parte física e começar a discutir realmente coisas com um nível intelectual um pouco maior, mas infelizmente a gente vive numa sociedade onde as pessoas não têm tempo de se instruírem para ter realmente por exemplo, alguém vai debater alguma coisa, vira só um show, um circo, por quê? Porque as pessoas, para darem atenção para isso, elas só vão ver o circo. Porque elas não têm tempo de ficar se instruindo para realmente ver um debate de alto nível e falar, poxa, olha, concordo com isso, discordo com isso, né? A pessoa que trabalha 12 horas, 14 horas por dia, ela não tem tempo de ficar se instruindo muito além do básico. Então a gente tem muito esse problema na sociedade também, tá? Então eu não acho que a gente tem que se matar, né? Na parte física, a gente tem que realmente duelar as ideias, mas também é um problema porque as ideias não conseguem passar do nível mais baixo e simples que tem, sabe? Então, algumas coisas que fazem dessa pessoa, porque eu não tenho nenhuma felicidade da morte dele, mas eu vou dizer que eu também não tô infeliz pela morte dele, porque uma pessoa dessa eu acho que cava a sociedade pra um lugar onde eu acho que a gente já passou, entendeu? É a mesma galera que ficava lá em 1964 levantando plaquinha, direitos dos brancos, fora negros, falando esse tipo de coisa. Essa galera aí que hoje luta pela família e não sei o que, os conservadores, ultraconservadores, que são a extrema-direita, né? Essa galera, eu tenho certeza que daqui uns 50 anos a gente vai olhar pra elas e falar, nossa, velho, olha o que esse cara falava. E o cara ainda colocava todas as ideias dele na internet, tipo, ele pra sempre vai ficar lembrado como um racista desgraçado, esse tipo de coisa, tá? É isso que eu acredito. Então eu não tenho eu não fico infeliz. Da mesma forma que eu não fico infeliz pela morte do Olavo de Carvalho, por exemplo, que fazia o que o Charlie Kirk fazia nos Estados Unidos, fazia aqui no Brasil, entendeu? E quantas pessoas... O Olavo de Carvalho é um dos responsáveis por ter colocado o Bolsonaro no poder, o que realmente fez a gente andar pelo menos uns 30, 40 anos pra trás, sabe? E assim, eu também não tô defendendo o governo Lula não, tá? O governo Lula podia ter andado muito pra frente, mas não vai andar pouco pra frente, vai dar chance daquela porcaria da extrema-direita voltar ao poder de novo, tá? Por quê? Porque quando chega um governo de esquerda, que não é esquerda, que lá é mais centro do que qualquer coisa o PT hoje em dia, tá? E não faz a vida do trabalhador melhorar, esse tá fadado a ser derrotado na próxima eleição, tá? Se ganhar vai ser sorte, na minha visão, beleza? Mas o que faz o Charlie Kirk ser de extrema-direita, tá? Eu anotei algumas coisas aqui, ó. Defendem sacrificar vidas humanas em nome de um direito específico. Isso é ser extrema-direita. Atacar fundamentos históricos legais contra a luta do racismo, que eu já falei aqui pra vocês, isso é de extrema-direita. Propostas de proibição nacionais de cuidados médicos
para pessoas que estão em conflito com sua identidade de gênero, sabe? Não identificar isso. Você pode achar que, ai meu Deus, eu não concordo, eu não queria que meu filho fosse... beleza, você pode ser o transfóbico que você quiser, mas você tem o direito até de ser o seu transfóbico. A gente tem uma sociedade, mas você não deve influenciar a sociedade a não cuidar das pessoas, para que elas tenham um atendimento psicológico, tenham um atendimento médico, elas possam se entender como pessoas, para que elas possam se entender no corpo que elas têm, com a mente que elas têm, entendeu? A gente tem que tentar achar um meio termo para isso, sabe? E você ficar fazendo um discurso transfóbico, sim, te faz uma pessoa de extrema-direita. Fato, tá? Discurso que demoniza a religião e sugere ameaça civilizacional, que é o que ele faz com os muçulmanos, também é uma visão de uma pessoa de extrema-direita, que não consegue romper com a ideia de que existem pessoas que vivem e pensam de formas diferentes, tá? Romper com o princípio de segregação Estado e igreja, né? Ele não consegue... essa separação igreja e Estado é importantíssima. Quando você mantém os dois juntos, sim, te faz uma pessoa de extrema-direita. Não é porque você acredita que a religião católica ou a religião evangélica é a melhor que tem, que você tem que ficar impondo que a nação deve seguir o que a igreja faz, ou a igreja fala. Não é assim que funciona a vida política, não deveria ser assim. A gente que começa hoje em dia a olhar isso com olhos de, tem essa galera, mas antigamente a gente olhava pra essa galera e falava, meu Deus, não pode isso, cara. Pelo amor de Deus, eu acreditando em Deus, falava, não pode ter isso misturado com política, porque realmente atrapalha. Então me desculpe, eu vi o vídeo do Coppola falando que a mídia fica colocando ele como extrema-direita como se fosse algo ruim, e sim, se é de extrema-direita é algo ruim, mas assim, uma pessoa que defende basicamente o que fascistas defendiam, vai ser uma pessoa de extrema-direita. Na minha visão, a gente não deveria chamar eles de extrema-direita, a gente deveria chamar eles de fascistas mesmo. Fascistoides ou coisas desse tipo, nessa linha. Mas aí o pessoal começou a ficar assim, a própria galera da extrema-direita começou a zombar da ideia de todo mundo é fascista, todo mundo é fascista, que banalizou a parada. Porque a verdade é que a gente tinha que colocar isso que, sim, você ser esse lixo humano que fica defendendo ideias completamente arcaicas e fora do nosso tempo, sim, você deveria ser chamado de fascista, velho. Me desculpe, porque esse é o nome que deveria ter. Mas, infelizmente, a gente vive numa sociedade que não tem como fazer isso, tá? Então é isso, Charlie Kirk morreu e eu tô aqui pra ser uma visão diferente de todos os vídeos que eu vi no YouTube hoje, né? Que só queriam falar bem, que era uma pessoa incrível, um pai de família. Sim, ele era tudo isso, mas sim, ele também cavava muito pra sociedade ser muito pior. Então eu tô aqui pra mostrar pra vocês que não é isso que você vai ver por aí, do tipo, ai, tadinho do Charlie Kirk, ai meu Deus, não, ele era um escroto, não merecia morrer, mas morreu e fazer o quê, né? Vai chorar até quando? Não é assim que vocês tratam a dor das pessoas quando morrem? Então, se tinha gente batendo palma, se um dia você bateu palma pro Bolsonaro durante a pandemia, me desculpe, velho, eu não tenho nenhuma empatia por qualquer pessoa do lado de vocês que morrer. Eu preferia que todos morressem de ataque cardíaco, sei lá, que Deus existisse realmente e jogasse um raio na cabeça de vocês, né? Mas Deus não faz esse tipo de intervenção, pelo visto, tá? O crime de vocês pós-vida, vocês vão pagar com outro Deus aí. Vocês vão ter que se juntar com outro Deus na minha visão. É isso que vocês vão passar. A minha vida após a morte, que eu acredito, tudo que vocês defendem é pra um lugar completamente diferente que vocês vão do que eu vou, tá? É isso que eu tenho pra dizer, tá bom? Então é esse, Charlie Kirk morreu e... a crise lá nos Estados Unidos, política, isso aí vai ser usado muito como uma mídia pra colocar mais e mais poder na mão. Se o cara... Mano, na mão do ICE, né? Na mão do Departamento de Imigração dos Estados Unidos, que tá, assim, mandando mãe, separando família, tá quebrando o vidro de carro pra tirar a pessoa à força, velhinho sendo espancado na rua. Tá uma beleza lá nos Estados Unidos, sabe? Se você é um pouquinho diferente do branco americano, bicho, se prepara, mano, que você pode ser deportado a qualquer momento. E assim, e essa pessoa que morreu, falando isso, provavelmente sempre defendeu que tem que fazer isso mesmo, tem que fazer essas barbaridades, então eu não tenho como ter muito dó dessa pessoa, tá bom? É isso, a gente se vê depois.
Um beijo, fui.